A ABE está iniciando hoje uma série de lives com o objetivo básico de começar a celebração do seu 100º aniversário. A Associação Brasileira de Educação foi criada em 1924 e ela tem por objetivo até hoje contribuir para a formulação de políticas públicas na educação e nas várias articulações que existem entre educação, ciência, tecnologia, saúde e políticas públicas de uma forma geral. E o tema que vai ser abordado hoje é um tema de grande importância na atualidade, que trata da inteligência artificial. A inteligência artificial está modificando as nossas vidas de várias maneiras. Ela aparece na saúde, como, por exemplo, na medicina, ela aparece na agricultura, aparece na ciência e tecnologia e aparece principalmente na educação, que é um fator de modernização, de mudanças na educação e com grande contribuição para erradicar a exclusão, portanto, aumentar a inclusão na educação, melhorar os processos de ensino-aprendizagem, melhorar o apoio ao professor, porque o professor poderá utilizar a inteligência artificial para otimizar as suas atividades dentro da sala de aula e, de certa forma, também contribuir para um novo olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem, que era convencional, tratando da informação unidirecional do professor para o aluno, e hoje passa a ter uma forma participativa. Então, a inteligência artificial é muito importante. E aí entra na inteligência artificial o que foi lançado há pouco mais de 6 meses, o ChatGPT, que é uma plataforma que responde a demandas e perguntas numa linguagem humana. E isso facilita muito a contribuição da inteligência artificial para a educação. Para falar, nós convidamos a professora Marisa Ferro. Eu vou rapidamente ler o seu currículo, que é professora de inteligência artificial da Universidade Federal Fluminense, idealizadora e coordenadora do Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável e coordenadora do Consórcio para Políticas Públicas e Inteligência Artificial para a América Latina e Caribe. A professora Marisa é doutora em modelagem computacional pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, ligado ao CNPq, e mestre em matemática computacional pela USP. Seus principais interesses de pesquisa são inteligência artificial verde, inteligência artificial e sustentabilidade ética e inteligência artificial para o bem-estar social. Passo a palavra, com muita satisfação, à professora Marisa Ferro. Muito obrigada pela gentil apresentação. Quero dizer que é uma honra para mim poder participar desse evento em comemoração da ABE. E eu gostaria de, antes de mais nada, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, meus cabelos vão um pouco mais abaixo do ombro e eu estou usando um óculos de armação marrom e um blazer de cor laranja. E ao fundo do meu escritório tem uma parede branca com um pequeno quadro do Torres Garcia, que mostra a América Latina de cabeça para baixo. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela para podermos fazer junto aqui algumas reflexões. Então, eu fui convidada para falar um pouco hoje e refletirmos juntos sobre os impactos da inteligência artificial generativa na educação. Nós temos, como foi mencionado, né, no início da apresentação, a inteligência artificial ela já está presente em muitas esferas do nosso dia a dia, e o Paulo bem exemplificou, né, a questão da agricultura, da saúde, que também estão representados aqui em algumas figuras desse slide, por exemplo, auxiliando no diagnóstico de uma mamografia, mas nós estamos em contato o tempo todo por meio de diversos tipos de assistentes, né, como os assistentes de voz, todo mundo que está em contato com uma mídia social, com uma ferramenta de busca, com alguma ferramenta que nos oriente no trânsito, ou algum outro tipo de assistente, ou mesmo ajudando, né, nas mídias sociais, está em contato com algum tipo de inteligência artificial já há alguns anos.
E a inteligência artificial ela já é vista como uma das forças mais transformadoras do nosso tempo, e ela tem uma força muito de inovação, muito disruptiva, como dizem, e que vai trazer profundas implicações nas atividades humanas, e, portanto, a educação não se exclui disso, como nós temos na documentação da Unesco. Então, vocês vão ver que eu baseio muito as minhas falas e as minhas pesquisas na documentação da Unesco. Então, quando discutindo sobre os impactos da difusão da inteligência artificial na educação técnica de nível médio, a gente encontra essa frase, né? Bom, a inteligência artificial, eu preciso minimamente falar o que é inteligência artificial, não é uma área nova de pesquisa, eu mesma estou nessa área trabalhando há mais de 20 anos, e ela é aqui tratada, né, ela pode ser estudada pela psicologia, pela filosofia, pela neurociência, mas aqui tratando como área da ciência da computação, a inteligência artificial, ela pode ser vista como um sistema que apresenta comportamento inteligente. Então, eu gosto muito de pensar e definir inteligência artificial, apesar de existirem diversas definições, eu gosto muito sempre dessa definição, de que é um sistema que apresenta comportamento inteligente. Porque nesse atual momento, onde se vê muitos temores e muita expectativa em relação à inteligência artificial, às vezes a gente acaba antropomorfizando, né, esses sistemas e sempre lembrando de robôs humanoides, mas, na verdade, a inteligência artificial é um sistema que percebe o seu ambiente por meio de sensores como teclados, vídeos, câmeras e sensores espalhados em geral, ou simplesmente como esses dados chegam para ela e ela age e se adapta para atingir algum objetivo específico. Dentro disso, nós temos o aprendizado de máquina, que grande parte do sucesso que nós vemos hoje, emitindo alguns comportamentos inteligentes, vem do aprendizado de máquina, como aprender a reconhecer uma imagem, aprender a reconhecer um texto, reconhecer a linguagem humana, seja falada ou escrita. Dentro do aprendizado de máquina, nós temos as redes neurais profundas, que é de onde nascem os famosos tipos de inteligência artificial generativa, que é o termo do momento. Então, no geral, quando estamos falando de aprendizado de máquina, ensinar, e eu diria ensinar entre aspas, né, a um sistema, o que a gente, na verdade, faz? Nós pegamos vários exemplos, uma grande quantidade de dados para treinar esses algoritmos e, normalmente, quando falamos de aprendizado de máquina, então, ensinamos a classificar ou a predizer. Então, se nós temos, por exemplo, imagens de gatos, damos milhares de imagens de gatos e cachorros, nós passamos por um sistema de inteligência artificial, que é um algoritmo computacional, que vai depois classificar novas imagens que apareçam entre gatos ou não gatos, ou então predizer se uma próxima imagem seria um gato ou um cachorro ou algo assim. Nós temos nessa área grande sucesso, então, só que os sistemas de IA generativo, eles vão muito além de simplesmente classificar ou predizer. A IA generativa ela é capaz, ao invés de simplesmente te dar uma predição se aquilo é um gato ou um cachorro, por exemplo, ela é capaz de gerar um novo conteúdo. E nós estamos muito envolvidos nesse momento por causa da geração de texto, mas nós podemos gerar imagens e outros tipos de mídia por meio... então, a gente vai gerar um conteúdo sintético, que se diz, né? Então, a gente tem o mais famoso nessa parte de geração com a IA generativa, que, na verdade, também já é anterior ao ano de 2022, quando houve o grande sucesso do ChatGPT, que foi lançada essa última versão em novembro de 2022. As IAs generativas, elas começaram por meio de alguns desenvolvimentos na inteligência artificial por meio do ano 2017, mas com certeza agora com o impacto por ter ferramentas de uso pela sociedade de forma gratuita, muito mais amplificada. Mas nós temos também geração de imagens, de vídeo, de códigos de programação, de dados, tradução de idiomas, tudo isso feito com a IA generativa, né? Quando falamos de IA na educação,
mais uma vez, eu utilizo aqui um material da Unesco, que é a IA e Educação, um guia para gestores de políticas públicas, onde a gente vê que a IA na educação ela tem aplicações em diferentes vertentes. Nós temos a IA que ela é voltada para o aluno, né? Ferramentas que são projetadas para apoiar o aprendizado e a avaliação dos alunos. Nós temos a IA que é voltada para o professor, projetada para apoiar o ensino, e a IA voltada para o sistema educacional, onde ela é projetada para apoiar o gerenciamento das instituições educacionais. Dentro desse contexto, né, da IA na educação, nós vemos assim muitas aplicações que já foram desenvolvidas e que vêm sendo utilizadas nessa parte toda do processo de ensino e aprendizagem e na parte de gerenciamento. Então, nós temos, por exemplo, como associar não só mais aquele dado momentâneo do que o aluno está fazendo naquele processo individualizado. Nós conseguimos ter uma visão conseguimos generalizar um conhecimento sobre uma turma, ou nós conseguimos ter um processo de ensino mais personalizado. Podemos, por exemplo, pegar históricos escolares de um determinado aluno, não somente do curso atual em que ele está, mas de experiências pregressas, incluir o seu comportamento em redes de mídias sociais, e antecipar ou reforçar, por exemplo, determinados probabilidades de um aluno, por exemplo, abandonar um curso. Existem diversas ferramentas de suporte ao processo de ensino que, inclusive, nessa personalização também podem trabalhar com a análise de sentimentos dos alunos, detectando emoções, né, criando assistentes virtuais que auxiliem a superar as suas dificuldades. Existem muitas tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual, né? A realidade aumentada, onde você pode se inserir, e na realidade virtual também você se insere com algumas ferramentas assistivas, como óculos, e você está inserido num ambiente como se você estivesse ali vivenciando uma nova situação. Gostaria de destacar tecnologias assistivas que são muito produtivas, utilizando inteligência artificial, onde se pode melhorar para alunos com deficiência a acessibilidade, né, por meio de transcrição de fala para texto, geração de áudio, geração de áudio de texto para fala, e até mesmo, por exemplo, no ensino superior, ferramentas que auxiliam alunos de programação por meio da fala, descrever o que eles querem colocar nos seus algoritmos de programação, somente de uma maneira aqui bastante simplificada. E quais são as implicações que esse tipo de inteligência artificial pode trazer para o processo de educação? Na verdade, eu acredito que qualquer fala minha pode ser, daqui a alguns anos, vista e eu ter errado, né, nas implicações. Tem algumas que já são claras nesses momentos, outras que a gente não consegue prever de acordo com o avanço da tecnologia, mas tem algumas coisas que ficam claras para mim já nesse momento, e nós temos ainda dificuldade, inclusive, de suporte para essas implicações, suporte de literatura, né, relacionada, para conseguir realmente fazer uma relação muito grande dessas aplicações. Mas a gente pode pensar nessa questão positiva de acelerar e personalizar o processo de ensino e aprendizagem. Essa é uma das maiores expectativas. Então, esses robôs que nós temos visto, e quando a gente fala robô, nós pensamos geralmente em robôs com um corpo humanoide, mas quando falamos com um robô como o ChatGPT, ele é um robô, né, de conversação. E esse tipo de robô, tem-se uma expectativa que muito em breve ele possa ser personalizado de uma maneira em que ele conheça todas as preferências dos alunos, as suas emoções, e possam auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem. Se tem muito claro acelerar o trabalho do professor por meio de auxílio no desenvolvimento e elaboração de questões, de provas, também de tarefas muito repetitivas,
Já existem, por exemplo, alguns robôs de auxílio ao professor que já fazem correções de provas automaticamente. Bom, isso leva a algum tipo de preocupação, de implicação negativa, que seria a perda de postos de trabalho. Então, é preciso preparar também os tecnologistas, os professores em relação a isso. Existe muita implicação e preocupação em relação ao plágio? Existe. Eu acho que essa não é uma implicação, talvez assim, seja uma preocupação daquelas que a gente enfrenta de tempos em tempos e que a antropologia da tecnologia nos esclarece. Então, no passado, quando tivemos algumas implicações em relação ao surgimento da calculadora, se imaginou que a matemática estaria toda perdida, né? Então, foi preciso repensar e reformular algumas coisas no processo educacional. A mesma coisa quando surgiu as ferramentas de busca, como as ferramentas de busca do Google e outras que nós temos com o auxílio da internet, que são momentos irreversíveis da nossa humanidade, em que é possível fazer buscas de conteúdo, e aí se começou o famoso copiar e colar, né? Então, mais uma vez, veio o pânico e a gente superou. Mas, obviamente, que com as tecnologias de IA generativas, que, como eu mencionei, são capazes de mais do que fazer tarefas assim de classificação e predição, conseguem criar conteúdo novo, existem várias possibilidades de disseminação de conteúdos errôneos e várias outras que eu vou comentar um pouco mais, mas e com certeza trará uma necessidade de reformulação, não somente do processo de ensino, com o uso externo das ferramentas, como os alunos vão utilizar isso fora do ambiente escolar, mas principalmente necessidade de reformulação dos processos de avaliação. Essas são implicações muito claras. Quando falamos de IA na educação e falamos de implicação, não poderia deixar de falar da parte de ética, né, que é a busca de princípios dentro da inteligência artificial que beneficiem o ser humano, garantindo seus direitos fundamentais, como a não discriminação, como a igualdade, a inclusão, tudo isso, né, a democracia, entre outras coisas. Quando falamos da IA, inteligência artificial, do ponto de vista ético dentro da educação, então, discutindo um pouco melhor essa questão das implicações, nós podemos identificar alguns pontos sensíveis que é a ética dos dados. Então, a preocupação relacionada à gestão dos dados dos alunos. Então, quando eu mencionei, por exemplo, é possível reconhecer emoções, reconhecer tanto por meio de biometria, quanto por parte de textos ou dados de mídias sociais dos alunos. Existem aí várias preocupações de implicações éticas e o quanto estamos infringindo também privacidade. No uso da ética dos dados, como que a gente vai cuidar da gestão, né, do ponto de vista do sistema educacional, da gestão desses dados para garantir a privacidade e a proteção desses dados. Existe a ética dos algoritmos, né, que são abordagens computacionais referentes à escolha das melhores escolhas para o processo de tomada de decisão, mas eu gostaria de me concentrar um pouco mais na questão da ética de educação e pedagogia, quando nós temos implicações que as aplicações de inteligência artificial trarão para a educação sobre a prática profissional e sobre a alfabetização dos usuários finais, né, ao se envolver com o IA. Então, esse eu creio que seja um momento de maior preocupação, seja nesse ponto, a alfabetização do usuário e a questão do profissional também ser alfabetizado em relação a isso. Quando a gente pensa nessas implicações, e aí eu falei dessas ferramentas de inteligência artificial que são voltadas para o processo de ensino, aprendizagem, apoio a professores ou de gestão educacional, existe um projeto europeu que faz parte do programa Erasmus, em que eles estão analisando inteligência artificial para professores, né? E foi feita uma pesquisa, foi feita uma análise nesse projeto, e se viu que, na verdade, os maiores impactos não vêm diretamente dessas ferramentas de IA que são voltadas para a educação, como eu mencionei até agora, mas sim ferramentas ou softwares, né, sistemas que não são educacionais. Ou seja, então, quando falamos, por exemplo, de um Google Translator,
não é uma ferramenta que foi desenvolvida com fins educacionais, mas que acaba se inserindo no contexto do processo de educação atual. E, obviamente, eu tenho certeza o que gerou a expectativa dessa fala, o ChatGPT, como foi mencionado no início, que não é uma ferramenta que tem nenhum objetivo educacional, mas que tem se inserido e causado preocupações. Na verdade, esse projeto ele traz uma coisa muito importante, que é algo que nós também devemos buscar, que é dar aos professores a capacidade de analisar, dentro da sua prática escolar, da sua prática profissional, que recursos educativos que incluem IA e como se aproveitar bem deles, né? E criar confiança dos professores na sua utilização. E aí a gente tem um grande desafio da IA nesse ponto na educação, que é capacitar o professor a explicar aos alunos como utilizar essas ferramentas que não foram desenvolvidas para o uso educacional de maneira correta e qual a sua real finalidade. Então, eu não poderia deixar de falar sobre o ChatGPT, que já foi mencionado no início. Bom, o ChatGPT, ele não é uma ferramenta que foi desenvolvida para fazer consultas de texto, como nós temos feito, consultas de conteúdo, né? Ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso a um conjunto de dados que é atualizado com frequência. O ChatGPT é uma ferramenta surpreendente, mas ele foi desenvolvido, ele é um modelo de inteligência artificial generativa que ele foi desenvolvido para gerar uma saída de texto coerente e convincente, semelhante a um humano. Se aquele conteúdo ele está correto ou não, não é o papel do ChatGPT fazer isso. Mas assim, várias vezes eu consulto o ChatGPT e eu sei que, por exemplo, no Rio de Janeiro, muita gente utiliza, porque há uns 15 dias atrás, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, esteve fazendo uma visita técnica ao Rio de Janeiro, junto com a sua equipe, e eu tive 2 oportunidades de me reunir com ele e com a equipe, e eu soube que o Rio de Janeiro é o maior usuário da América Latina do ChatGPT, né? E muitas vezes nós utilizamos e não nos damos conta, mas nessa utilização, às vezes percebemos que o conteúdo está correto e outras vezes não percebemos. E ele não tem esse compromisso de entregar conteúdo correto, porque ele não é uma ferramenta de consulta de conteúdo, como quando nós vamos, por exemplo, no Google, ou quando vamos à Wikipedia, que no passado também criou pânico na educação, que era o fim, né, de várias coisas com a Wikipedia, e as transformações vêm e nós superamos isso através da nossa própria adaptação do ser humano, essa necessidade de se adaptar a essas revoluções tecnológicas, e nós sempre conseguimos, né? E vamos, mais uma vez, com certeza, conseguir fazer isso com sucesso. Bom, o que é o ChatGPT? Ele, então, esse modelo de IA, o que ele faz? Ele cria uma distribuição de probabilidades sobre sequências de palavras que vão permitir prever qual que é a próxima palavra em seguida. Então, ele foi treinado com conteúdo de texto, que são gigabytes de dados, aproximadamente 300 bilhões de palavras foram utilizadas nesse treinamento que vem desses textos. E o que ele aprende nesse treinamento? Ele não aprende a gerar conhecimento, ele não aprende a nos gerar alguma referência sobre algum determinado conteúdo. O que ele gera, na verdade, o que ele aprende é como criar textos coerentes, como as palavras, como se construir uma frase sintática e semanticamente perfeita, se comunicar de forma parecida com um ser humano, para ter um robô que seja mais próximo das pessoas. Existem várias implicações em relação a isso, por exemplo, a questão da necessidade de desantropoformizar o próprio texto que vem dele quando ele responde algumas perguntas, tirando esse sentido de que tem alguém parecido com o humano respondendo ali, mas esse é um outro debate extenso dentro da ética e das regulamentações que avança além do processo educacional. Bom, dado um início de uma frase, ele vai tentar adivinhar quais são as próximas palavras mais prováveis que irão na sequência.
Ele também prevê inícios de frases, além de garantir que documentos inteiros sejam coerentes. E ele tem uma inteligência artificial que consegue memorizar algumas questões, alguns estilos. Então, se eu quero um estilo para escrever um e-mail formal, se eu quero escrever um poema, se eu quero escrever um artigo. Então, ele tem essa memorização desse contexto de como se constrói esse tipo de material bibliográfico, por exemplo, mas ele não garante o conteúdo que está ali por trás. Então, por exemplo, se eu escrever ChatGPT né, aí o algoritmo vai buscar na sua imensa lá biblioteca quais as palavras mais frequentes que vão vir nessa sequência. Então, vai, por exemplo, vir lá, é um modelo de linguagem. Então, é isso que o ChatGPT faz. Então, ele não é apropriado para consulta de conteúdo. Mas é preciso fazer um letramento tanto para os professores quanto para os alunos que vão descobrir como isso funciona e saber como potencializar o seu uso, ou que eles podem estar, por exemplo, entrando numa fria, como se diria, se eles estiverem copiando um texto dali. E a gente viu algo parecido agora, tem uma notícia que está muito famosa, né, em relação ao advogado que usou para criar elaborar um texto, né, para a justiça, e ali naquele texto existem peças jurídicas que não existem, que foram inventadas. Então, não é porque inventou, porque quer mentir, porque tem alguma ideia de enganar. Não, não existe uma inteligência real, existe a simulação de um comportamento inteligente. Mas, então, nessa reunião de palavras mais constantes, criando um estilo de peça jurídica, ele consegue, e aí vem esses, como eles chamam, devaneios ou invenções, só cuidado para que essa invenção não caia no sentido de ter ali uma consciência que faz isso. São, na verdade, estatísticas. Mas o ChatGPT ele pode acelerar tarefas repetitivas de professores e alunos, testar conhecimento, exercitar a língua estrangeira. Nessa figura, eu peço desculpas que a figura está em inglês, mas ela é uma figura original de um documento que a Unesco publicou este ano, que é ChatGPT e Inteligência Artificial na Educação Superior, de ensino superior, né? Um guia rápido. É muito interessante, e aí mostra ali um guia. Quando é apropriado utilizar o ChatGPT? Bom, você importa o conteúdo que você está gerando, o conteúdo específico, o conhecimento que está sendo gerado ali, se isso daí importa essa saída, que ela seja correta? Bom, não importa isso. Eu quero construir uma peça de texto, ou então eu já passei elementos para ele me ajudar a escrever um e-mail formal aqui, já passei os elementos que eu quero. Ok, é seguro usar o ChatGPT. Mas se esse conteúdo que você gera, você quer gerar um conteúdo, você tem o expertise para avaliar se aquele conteúdo está todo correto ou não? Se você tem, ok, continue, vá em frente, né? Você tem condição de ter responsabilidade sobre aquele conteúdo que está gerado, que ele é verdadeiro, ou sobre isso? Ok, você pode possivelmente usar o ChatGPT. Se você não tem condição de dar curadoria sobre aquele conteúdo, não é seguro utilizá-lo, né, por causa dessas questões. Mas a gente, por exemplo, ele cria referências bibliográficas, ele inventa coisas. Por quê? Porque, na verdade, ele está reunindo textos que são mais frequentes, palavras que aparecem com maior frequência naquele estilo de texto. Muitas vezes eles são verdadeiros, né, porque o conteúdo é muito frequente no seu treinamento, mas pode ser que não seja. Então, por exemplo, se o aluno está em contato com isso, ele vai ter que aprender a verificar e pode ser usado como uma forma de confrontar conteúdos bem referenciados com o conteúdo que é gerado, e pode ter conteúdo errôneo, né? Ele vai possibilitar essa melhoria desses assistentes virtuais de personalização para os ensinos, vai trazendo já enormes melhorias em editores de texto e tradutores,
e aí alguns professores também se questionam, mas onde está o meu papel aqui, né? Se, de repente, aquele Google Translator ou aquela ferramenta de tradução, ela já consegue, em pouco tempo, fazer uma correção que eu levei anos para aprender, né? Então, é todo um processo de transformação. Aqui tem a capa desse guia que eu quero deixar, do ChatGPT Inteligência Artificial na Educação Superior, que também tem uma capa gerada com uma ferramenta de IA generativa, assim como foi a imagem inicial aqui da minha apresentação. Então, um material muito interessante que eu recomendo. Bom, essa interação, né, entre IA e educação, ela vai muito além da classe, da sala de aula. Então, a gente tem o processo de aprender com a IA, que são as ferramentas de IA desenvolvidas para a educação, mas a gente tem o processo de ensino, né? Aprender sobre a IA e preparar o cidadão para viver na era da IA. Essa é um dos pontos críticos no momento, e que eu vejo, né, nessa IA na educação. Então, automatizar algo precisa primeiro ser bem compreendido. Então, eu preciso estar nessa base de desenvolvimento para o professor, para o sistema educacional, quem está envolvido nisso, de como utilizar isso de maneira consciente e orientar também, saber exatamente o que ele é, o que ele não é. Isso implica na nossa base nacional curricular, quando a gente diz que é preciso compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Como é possível desenvolver isso? Então, quais caminhos? Caminhos como o letramento em inteligência artificial, em ética, qual a importância dos seus dados pessoais. Nesse sentido, eu destaco o documento também da Unesco de Políticas Públicas e Cidadania Digital, que não fala só de letramento em inteligência artificial, fala muito da questão de cidadania digital como um todo, saber lidar com todo o mundo digital, o acesso à internet, né? E como preparar o professor e tirar, porque às vezes há uma certa insegurança por ser uma pessoa que está lidando com uma tecnologia nova. Para que isso se torne profícuo, que o professor consiga lidar com isso, entra a questão da política pública. Se isso não se torna uma política pública que viabilize isso, o professor não vai ter tempo de participar de letramentos, de preparações, de se preparar para isso fora do seu horário, né? Ou de algo que não faça parte da sua base curricular, porque ele já tem horas de trabalho, muitas vezes sobrecarregado, né? Então, o caminho do letramento eu vejo como um caminho aí a ser seguido. Conhecer a tecnologia para desenvolver esse pensamento crítico sobre como utilizar com ética esses sistemas. Então, tornar o aluno, né, não só o professor, mas tornar o aluno atuante no processo de desenvolvimento de uma sociedade ética inclusiva, passa por essa necessidade de desenvolvimento de pensamento crítico, né, do uso da tecnologia. E, nesse sentido, então, eu só menciono aqui rapidamente, finalizando a minha fala, o Núcleo de Referência em Inteligência Artificial Ética e Confiável. Nós temos trabalhado com iniciativas nesse sentido, de desenvolvimento de letramento de inteligência artificial. Na UF, agora também, na Universidade Federal, vou iniciar, nesse âmbito, um projeto de extensão para levar esse ensino na cidade de Niterói para estudantes de ensino médio, como forma de desenvolver esse pensamento crítico, e na busca de tornar isso políticas públicas, né, vem o consórcio de políticas públicas em IA ética para a América Latina e Caribe, onde também discutimos isso, e temos fortemente o apoio aí desses diversos materiais e também participação de atores da Unesco nos auxiliando. É preciso transformar isso em política pública para que ela se torne real. Bem, é isso, são algumas reflexões. Hoje nós temos mais questionamentos do que respostas exatas, né? Mas eu espero que a partir disso a gente consiga ter
aí alguns insights e debater um pouco sobre essa questão. Obrigada. Muito obrigado, professora Marisa. Foi extraordinariamente importante a sua palestra para a melhor compreensão da inteligência artificial e, em particular, para o entendimento do que significa o ChatGPT e quais são os efeitos da inteligência artificial e do ChatGPT no futuro da educação. Sua palestra abriu as portas para que as pessoas se aprofundem e entendam melhor todas essas questões relacionadas com as técnicas computacionais aplicadas à educação. Nós vamos encaminhar, tão logo, a sua conferência seja publicada no YouTube, nós vamos encaminhar para a senhora as questões que porventura surgiram. Muito obrigado, agradeço muito a sua participação, ela foi muito importante para a ABE. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu fico à disposição para responder as perguntas depois, de alguma maneira, ou para outros novos esclarecimentos que sejam necessários ou aprofundar algum dos temas que foram colocados aqui num voo panorâmico. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Seguramente usaremos o seu oferecimento. Muito obrigado a todos. Até mais. Ok, fechamos? Ok, fechamos. Bom, espero que tenha contribuído aí, que tenha sido algo do que vocês esperavam, senão a gente pode fazer outros redirecionamentos quando quiserem. Outras serão necessárias, mas a sua contribuição já foi fundamental. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau.